Bem, pessoal, boa noite. Aqui quem fala é Odisseia, né? Eu estou gravando essa oficina que eu vou disponibilizar, né, que está disponibilizada nesse vídeo, a respeito de construção de roteiros, né? Vai ser uma apresentação bem rápida, é, e o enfoque dessa oficina vai ser a construção de roteiros tanto para histórias audiovisuais, como curta-metragens, médias-metragens e longa-metragens, como também a gente vai passar ali um pouquinho na relação também de roteiro para jogos, tá? Eu vou iniciar aqui a nossa apresentação, tá? Então, uma breve apresentação, né, sobre mim, que eu já consegui escrever um livro, né, tenho alguns roteiros de curtas-metragens também, e agora eu estou desenvolvendo esse projeto, né, de jogos, né. Então, inicialmente a gente vai começar com uma visual novel, né, que é um formato mais simples de jogos, né, que é enfocado na narrativa, não tanto na jogabilidade, né, mas tem um nível de interação intermediária, né, então o nível de escolhas que o jogador pode fazer também pode ser potencializado, né, então é um jogo que vai ter uma história complexa, né, com múltiplos finais e com enfoque na narrativa. Por isso que eu estou fazendo essa oficina de roteiro, porque uma das preocupações maiores na construção de histórias é que esse roteiro ele não se perca, né? Então vamos iniciar aqui nossa apresentação, né? Inicialmente, o que é um roteiro, né? O roteiro ele vai funcionar ali como se fosse um guia, tá? Um guia da sua história. Mas aí, como é que você faz um roteiro, né? Geralmente a gente tem aquela ideia meio que idealizada de que você senta em frente a um papel, em frente a um computador, né? E vai digitar o seu roteiro de uma vez, né? Então, a gente já pode tirar essa ideia, né, do rol de ideias, porque o roteiro ele não funciona assim. Se você tentar fazer dessa forma, ele vai sair um roteiro truncado, né, separado, as ideias que não se conversam, né, não vai transmitir a ideia que você quer transmitir, né. Então, quando você fala de histórias, né, você está dizendo, além de uma ação, né, que você está transmitindo, uma ideia que você está transmitindo, você está transmitindo também uma série de sentimentos, né? Então, para que a dosimetria desses sentimentos seja correta e você consiga causar aquilo que você pensou, o roteiro ele entra como esse guia, né? Então ele vai ali atravessar toda a sua obra, né? Tanto faz ela, se ela for um roteiro de audiovisual, quanto um roteiro de jogo também, tá? Só vou dar uma olhada aqui. Então vamos continuar aqui. E então, qual seria ali os principais elementos de um roteiro, né? O que ele tem que ter exatamente para se configurar um roteiro minimamente, né? A primeira coisa é a descrição dos personagens, né? Então você precisa ali meio que quase que conhecer e saber como é o pensamento do seu personagem, né?
muitas pessoas, elas elaboram lista de características tanto físicas quanto mentais, né? E também responder algumas questões, por exemplo, o que esse personagem gosta de fazer, qual seria o alinhamento político desse personagem, também uma coisa interessante que você pode estar agregando mais. Então é quase como se você descobrisse novas pessoas, né, novos amigos. Então você precisa ali saber no íntimo como é que aquele personagem agiria em tal situação, para não perder ali as características dele ao longo do tempo. Mas também tem ali uma possibilidade de evolução daquele personagem também, né? O que ele pode mudar, né, ao longo do roteiro, né? Também tem uma coisa que você precisa se atentar, né? Um personagem é de uma certa forma, será que ele pode evoluir para essa outra forma, né? Então, você precisa entender também essa dinâmica, né? Do que ele é e o que ele pode ser ou não pode ser, né? O roteiro também contém as ações, né? Às vezes a gente começa a assistir um filme, né? E ele acaba se tornando quase uma obra contemplativa, né? Você não tem tantas ações assim e acaba sendo um filme totalmente vazio. Por exemplo, eu gosto de citar mais filmes, né? Porque a gente tem mais um conhecimento mais próximo, né? Por exemplo, aquele filme péssimo, né, que a Netflix lançou, acho que ainda continua lançando, é o 365 Dias. Se você for tentar explicar o que acontece no filme, ele não passa da premissa principal, que é um homem que sequestra uma mulher e eles acabam se apaixonando de uma forma bem doentia, né? Então, nesse filme, não há ação. Ação não é no sentido de ação, de correria, de tiro, não. Não tem ação, não existe, não tem desenvolvimento de história. Então, uma das preocupações você precisa descrever o que acontece e que tenha acontecimentos relevantes, né? Que não seja uma história vazia, né? De acontecimentos não importantes, né? Então aqui, lá sua canetinha vermelha tem que riscar tudo que é ação que não é importante, que não leva a lugar nenhum, que não desenvolve a sua história, tá? Por exemplo, o personagem ele vai até o hospital e aí você tem toda uma cena dele andando de carro até o hospital. Por quê? Pra quê? Entende? Se você não tem nenhuma intenção estética por trás daquela ação, corta, tá? Então, ali, diálogos também é outra coisa. Ali você precisa compreender o personagem e agir de acordo com o diálogo, né? E ali você tem toda uma gama que pode ser trabalhada, né? Como sotaques, como expressões idiomáticas que você pode utilizar. Então, é uma coisa que pode enriquecer, além do seu personagem, o diálogo também, tá? E nada de diálogos que a gente chama de diálogos expositivos, que seria aquela cena clássica das novelas da Record, que acontece alguma coisa e os personagens descrevem a ação naquele mesmo momento. Tipo, aparece um sapo gigante e a menina, um sapo gigante, meu Deus! Entendeu? Isso é um diálogo expositivo, então sempre se atentar a esses diálogos expositivos desnecessários, né? Sentimentos e expressões. Então, no seu roteiro, você vai transmitir também qual é aquele sentimento que o personagem está sentindo, né? Tipo, ele falou com raiva, ele falou alto, gritando, né?
Então, os sentimentos aqui você vai colocar de uma forma mais simples, né? Também não tenta deixar um sentimento tão complexo e ambíguo que a pessoa não vai entender qual o sentimento que você está colocando, né? E expressões aí, entre expressões faciais também, tá? Ele faz uma cara de tristeza, né? Ele anda de uma forma truculenta, né? Então, sentimentos e expressões também você vai descrever no roteiro, tá? Para servir ali como um guia, tanto do animador, do ator também, né? Então, serve para essa gama, né? Estéticas, né? Você vai descrever estéticas também. Então, por exemplo, quando você for colocar a localização da cena, você vai descrever os elementos principais daquela cena, tá? E a estética delas, tá? Se é um local sombrio, né? Se é nublado, se é claro, e também até ali um pouco da dinâmica de cores, né? Por exemplo, o fulano de tal, ele tá vestido em tons alegres, né? Então, se isso for uma intenção, você já pode colocar no roteiro. É claro que tem um personagem, um profissional exclusivo para fazer o pensamento dessa direção, né, de arte, direção visual, tudo. Mas se for uma intenção que afete o roteiro, você tem que deixar explícito ali, tá? Algumas coisas são bem interessantes assim, porque as cores, às vezes, elas conversam com as nossas emoções, né? Quando você coloca uns tons escuros, né? Você está carregando a cena de um sentimento pesado, né? Quando você usa tons claros, né? Tons terrosos, né? Que você quer transmitir uma calma, né? Um aconchego, né? Então, você precisa também, se for intenção estética, de mencionar aquilo, né? E os cenários também, né? Cenários ali entrando na mesma coisa. Se for importante ao roteiro, né? Você precisa colocar a descrição dos cenários também, tá? Prosseguindo, né? Aqui a gente vai para as etapas do roteiro. Aquilo que eu falei antes, você não vai sentar e escrever o roteiro de uma vez só, não. Você vai dividir esse roteiro em etapas, né? E ela vai aumentando a quantidade de trabalho que você vai ter para que tenha uma ideia concisa, né? Então, a primeira etapa ali é a ideia inicial, né? Aí você fala, nossa, eu tive uma ideia sensacional, uma ideia genial que nunca ninguém teve. Então, é essa ideia aqui que eu tô falando, tá? Você vai descrever a sua história com um parágrafo ali de 3 a 5 linhas, tá? E aqui você vai utilizar toda a sua bagagem de experiências, tá? Você não precisa ficar atrelado ali a coisas que estão na superfície, né? Por exemplo, ideias comuns, né? Por exemplo, eu vou fazer um filme de super-heróis, né? Então, você precisa... se você for fazer essa ideia, eu quero um jogo de super-herói, né? Mas tem uma quantidade infinita de jogos de super-heróis, de filmes de super-heróis, né? Qual vai ser o seu diferencial do seu jogo, do seu filme, para os outros, né? E aí você vai resgatar, né? E de acordo também com a pesquisa, qual seria essa ideia diferencial do seu roteiro, né? Logo após ali, você vai escrever o long line, né? Que ali seria de meia página a uma página, né? Você vai descrever qual o protagonista, né? Da sua história. Pode ser que seja mais, pode ser que seja uma coisa diferente, por exemplo, um animal, por exemplo, um gato, né? Como o jogo
O jogo Stray é um gato, o protagonista é um gato, né? Pode ser uma cidade, um lugar, né? Então, ali tem uma gama infinita de probabilidades que você pode utilizar como seu protagonista, né? O conflito central, né? Não necessariamente de combate, tá? Esse conflito aqui seria o problema, né? Você tem o ator, né? O ator em sentido não apenas cinematográfico, né? O ator da ação, o conflito, né? Que seria o problema que esse ator teria, né? O objetivo desse protagonista, tá? É uma coisa muito importante, porque é isso que vai nortear as ações do seu personagem, tá? Os obstáculos também, né? Por exemplo, pode ser uma pessoa, né? Que é o vilão, por exemplo, é um obstáculo, né? Pode ser o próprio protagonista, né? Com questões internas dele, psicológicas, enfim. Pode ser uma coisa externa também, como um fenômeno da natureza, um acidente, alguma coisa assim. Então, é necessário que tenha pelo menos essa estrutura básica, porque é das histórias que nasce esse conflito, né? Porque o que move a ação da história é o conflito, né? Como eu falei, não necessariamente um embate físico ou com palavras, né? Seria o que temos para resolver, né? Seria basicamente isso. O que tem para resolver nessa história? Entendeu? Por que ela tem que ser contada? Porque é uma história estática, né? Não existe começo, meio e fim numa história estática, né? Por exemplo, eu acho que o filme mais longo do mundo é um filme que o personagem simplesmente dorme e fica, não sei se são 8 dias, agora eu tô esquecida, mas o filme dura 8 dias do personagem dormindo, em looping, né? Então, é um filme, claro, que era pra quebrar alguns paradigmas do cinema e tal, mas é um filme que você não vai ficar sentado assistindo, né? Até porque o problema a ser resolvido que move, né, a história. Depois dessa etapa vem o argumento. Aí você vai trabalhar mais nessa sua long line, né, dessas descrições que você fez, né? O argumento é um texto corrido que conta de forma simples a sua história. Então, aqui você vai começar do início ao fim. É como se fosse aquela redação que você fazia quando você voltava de férias, né? O que você fez sobre as férias? O primeiro dia que eu saí de férias, eu fui para a casa da minha avó, fiz isso, subi em cima do pé, escorreguei, caí, fui para o hospital, engessei o braço. É isso, entendeu? Não tem diálogo. Pode ter alguns direcionamentos estéticos aqui também, tá bom? Mas aí você vai estruturar a sua história, começo, meio e fim, tá? E olha, aqui também tem uma observação. Momento de apresentar todos os personagens importantes pro roteiro, né? Pro enredo. E logo após nós temos a escaleta. A escaleta, ela vai separar ali as cenas, né? Os cenários, né? Do seu roteiro, né? Você vai pegar esse argumento, né? Dividir ele em cenas importantes, tá? Aqui ainda não tem diálogos, tá? E vai dar umas descrições mais detalhadas, tá? Essa parte é muito importante na parte de jogos, porque geralmente jogos ali você vai ter mais de uma possibilidade, né? Não vai ser uma coisa tão linear, né? Então, a escaleta, ela pode ser até organizada ali meio que em um fluxograma, tá? Um fluxograma que seria meio que caminhos que o jogador pode seguir, tá? Entre as cenas. Se o personagem escolher tal coisa, ele vai para cá.
Se o personagem escolher tal coisa, ele vai para cá. Então, é interessante utilizar nesse momento ou um fluxograma digital, ou então até mesmo post-its ali, tá? Para você ir organizando mais o que acontece e quando acontece, tá? Então, é muito importante você montar ali um fluxograma com a sua escaleta, tá? E a próxima etapa é o roteiro em si, tá? O roteiro, como é que é a estrutura de um roteiro, né? Aqui eu peguei a estrutura do roteiro do filme Cidade de Deus, tá? O roteiro de jogos, ele é um pouquinho diferente, mas eu vou mostrar ali para vocês como é que ele funciona, tá? Muito bem por conta dessa não linearidade, né, dos jogos, das alternativas que você pode ter também, né? E aí, aqui nós temos a estrutura, né, do roteiro, né? Inicialmente aqui, ó, na parte inicial, você vai ter a página e a numeração da cena lá conforme a sua escaleta, que você já definiu antes, né? Aqui, olha, essa parte aqui de continuação significa, por exemplo, que pode ser que um personagem esteja falando na página anterior e ele continua falando, né? Ou então também tipo a continuação, né? Porque quando termina o roteiro você diz fim, né? Não é que continue, né? Aqui a gente vai ter o cabeçalho, né? Cabeçalho da cena, né? Descrevendo o local e a hora do dia da cena, né? Outra coisa também que a gente pode observar aqui é a palavra exterior, tá? Então, significa que aquela cena é rodada no exterior, tá? Ele pode ser interior ou exterior, tá? E aqui, ó, a gente tem a numeração, ó, da cena, tá vendo? Cena 6, né? Ó, ruas do conjunto, né? Situou o local e tá de dia, né? Aqui, depois da localização no dia e no local, a gente tem a ação, olha, descrição narrativa do que acontece na cena, né? Aí, cabeleira, alicate e marreco correm, né? Perseguidos de perto por um policial. Então, ele está descrevendo a cena, né? Ó, e se vocês perceberem também, aqui, ó, tem uma coisa interessante, olha. Aqui é a cena 5, né? Aqui vai começar a cena 6, certo? E ele, ó, tá tudo alinhado à esquerda, né? E aqui, ó, na hora que ele entra no personagem, ó, a primeira coisa, o personagem tá tudo maiúsculo, busca-pé, né? E também a fala dele tá centralizada. Então, essa também é uma característica dos roteiros, tá? As ações, elas ficam aliadas à esquerda, né? E junto com a descrição das ações. E a fala tá centralizada. Olha, primeiro você coloca o nome do personagem, tá? Esse VO aqui é voice over, né? Que o personagem, ele tá narrando sem necessariamente ele tá aparecendo na cena, tá? É aquele recurso de narração mesmo, esse VO, tá? Voice over. E esse aqui, OS, é off-screen. O personagem, ele tá lá na cena, só que ele tá fora da câmera, né? Fora da câmera, então ele tá, por exemplo, conversando com outro personagem, tá? Então, esse OS aí é off-screen, né? Aí tá, nós temos aqui, ó, personagem, né? Blá, 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 trio, ternura, não tinha medo de ninguém, né? O busca-pé que tá falando, né? E aqui, novamente, ó, mais descrições. Os bandidos se metem pelas ruelas do local. Aí, ó, ele vai citar algumas coisas. A montagem cria a sensação de labirinto. O policial nunca sabe para onde ir. Então, o que a gente observa também é que ele tá dando direcionamentos também para a montagem, né? Com intenções estéticas de criar essa desorientação aqui, né? Então, a gente tem aqueles cortes rápidos, né? Que a montagem faz, né? Ó, os bandidos param um instante, tiram a camiseta vermelha, jogando para trás do muro de uma casa. Todos agora estão de camiseta branca.
Eles continuam correndo até o... Aí já vai para a cena 7 novamente, ó. 7, aqui. E ele faz a nova descrição da nova cena. Exterior, campinho e dia. E assim se segue, tá? Ó, aqui, ó. Mais e continuação. Aqui no fim da página, né? Usar mais ao final de uma página e continuação no início da seguinte, quando a fala de um personagem continua de uma página para outra, né? Até porque, tipo assim, se não tivesse mais, né? Aí a pessoa, a fala só vai até aqui. E, na verdade, ela tá continuando na próxima página, né? Então, basicamente, essa é a estrutura do roteiro, tá bom? E, para finalizar aqui, assim, a parte de roteiro de forma geral, né? A gente tem aqui a revisão, né? Que você pode fazer com que outra pessoa revise, né? Que seria essa leitura beta, né? A leitura alfa seria a nossa própria revisão, né? E a leitura beta seria talvez uma outra pessoa, né? Não precisa ser necessariamente um entendido, né? De roteirização. Mas às vezes muitos erros de português, né? Pode acontecer também. Ou alguma dificuldade de entendimento, né? Porque tudo dentro da nossa cabeça faz sentido e é fácil de entender, né? Mas quando você passa de um papel para outra pessoa entender aquela ideia, né? Pode ser que haja esse mal entendimento, né? E a pessoa também pode ser que não goste do roteiro, né? Acabe dizendo que não gostei, ficou muito quebrado, não deu para entender o que o personagem queria. Então, é uma coisa que pode acontecer também. E a formatação, né? Hoje, existe muitos aplicativos que você pode utilizar para formatar o roteiro de forma mais fácil, para você não ficar perdendo tempo escrevendo tudo no Word, né? Então, eu deixei aqui algumas dicas para vocês de formatações de roteiros, né? Por exemplo, esse Writers, Doit, Telby, Celt e o Storywriter. Eu acho que esse Storywriter aqui é da Amazon, se eu não me engano. Que eu tava pesquisando, né? Então, é legal. Depois de você fazer todas aquelas etapas lá, você dá uma estudada, né? Acessa, vê se é fácil de se adaptar, né? E já parte logo para essa formatação dentro dessas plataformas, tá? De escrita, tá? Agora eu vou passar algumas informações sobre roteiros de terror, que eu havia mencionado na outra oficina, mas eu acho interessante aqui também deixar gravado, tá? Eu tô gravando essa oficina para o YouTube, tá? As chaves do terror, né? Eu me considero uma escritora mediana de terror, né? Assim, ainda não dominei todas as técnicas e tal, mas por meio de alguns feedbacks que eu já recebi de alguns leitores, eu posso considerar que sim, esse sentimento é uma coisa que eu consigo expressar, né? O terror, ele é uma coisa muito subjetiva, porque no caso ali, ele vai contar muito com a experiência da pessoa, né? O medo que a pessoa tem, às vezes... a gente diz que o medo é irracional, mas o medo é muito racional, né? Você compreende quais são os mecanismos por trás do medo, né? E a gente gosta dessa sensação de medo em obras de ficção porque é um perigo controlado, né? Muitos se perguntam, nossa, por que você gosta de filme de terror, essas coisas macabras, satânicas, sei lá. Mas não, porque essas narrativas, elas te trazem um medo, um perigo controlado, né? Que você sabe que aquilo ali é ficção, é mentira. Então, você tem esse sentimento do suspense, né? Mas é uma coisa que você sabe que não vai te fazer mal, né?
Então, com base um pouquinho na minha experiência, eu defini que existe essas 5 chaves básicas do terror, né? Primeira coisa, personagens cativantes, né? Você não precisa inventar um personagem super diferentão, que seja único, entendeu? Sabe? Assim, tudo diferente de tudo que você já viu. Você pode, sim, utilizar alguns clichês, mas sempre tenta subverter um pouco essa expectativa, tá? Porque o importante no personagem do terror é que você, se identifique com ele, né? Então, se você criar um personagem muito fora da realidade, as pessoas não vão se portar com ele, né? Então, você precisa criar esse personagem que seja, assim, tem essa personalidade bem trabalhada, né? Mas também que seja um personagem que seja identificável, né? Que as pessoas se importem com o que acontece com ele, né? Ter uma motivação clara, né? Porque às vezes a gente esquece que as pessoas, elas têm querer, né? Então, os nossos personagens, eles também têm que ter esse querer, né? Por que tá tendo barulho e eu vou ver o que é? Eu vou ver o que é porque o roteiro me diz que eu tenho que ir lá. Não. Não, é porque, sei lá, tem uma maleta de dinheiro ali e eu preciso ir lá para pegar ela e correr, entendeu? Você precisa dar essa motivação. E às vezes essa motivação não precisa ser necessariamente só escapar ou fugir, né? Então, você precisa definir isso bem, tá? Delimitar conflitos internos e externos, né? Porque às vezes pode acontecer uma coisa muito grave com seu personagem e o personagem agir de forma super boa, super tranquila, terça-feira. Tipo, novamente, aquele exemplo que eu dei para vocês do filme 365 Dias. A mulher ela é sequestrada por um mafioso durante 1 ano e para ela tudo bem, né? Tipo, aconteceu uma coisa muito grave com ela, mas para ela não teve desdobramentos internos. Então, é uma coisa que você precisa entender, né? Toda ação, ela vai causar uma reação no seu personagem, né? Mesmo se ele seja frio ou calculista, né? Você precisa espelhar essas ações, tá? Empatia, né? Você precisa entender como seu personagem funciona e se o seu personagem tem empatia também é uma coisa importante. E a transformação, né? Você pode escolher que um personagem se mantenha do início ao fim de uma forma, mas você pode também fazer com que, através daquele problema, né, ele se evolua, né? E aí não repita os mesmos padrões que ele estava repetindo no início. Ou não, ou ele piore ainda mais, né? Que também tem essa situação. Outra coisa, suspeição de descrença, né? Se você tem uma regra, você precisa obedecer essa regra no terror. Aquele filme A Maldição da Chorona, né? Que a noiva lá, é uma noiva, não sei. Às vezes ela se apresenta como noiva, às vezes como aparição, às vezes como, sei lá, um vulto no escuro, né? Então, qual é a forma dela? Por que ela tá lá, né? Tá lá só pra assustar? O diabo veio aqui me assustar porque ele queria se divertir com a minha cara, entendeu? Então, você cria regra, mas você obedece, né? A regra que você criou. É claro que você pode criar ali uma exceção a essa regra, mas com muito cuidado, tá? Não pode ser uma coisa muito absurda, né? Diálogos verossímeis, né? Então, você precisa também ter muito cuidado com expressões, né? Por exemplo, eu sou um roteirista de 50 anos, eu vou escrever como é que uma adolescente de 15 anos hoje fala. Você não vai conseguir fazer isso, né?
Você teria que se aproximar de adolescentes de 15 anos para entender como é que elas se conversam, né? Qual é as expressões que elas têm. E ter um pouco de cuidado também, porque às vezes essa forma de se expressar, né? Esse diálogo, ele pode datar a sua obra, né? Porque às vezes tem coisas que são, por exemplo, memes. Memes são uma coisa que são legais quando elas estão no hype, mas depois que acaba o hype do meme, fica a coisa mais ridícula de se ouvir, né? Isso acontece muito naqueles filmes Todo Mundo em Pânico, que tem memes embutidos, né? Então, quando, por exemplo, aquele filme 2000 anos antes de Cristo, né? BC. Eles tiveram esse Todo Mundo em Pânico dele, que eles faziam uma piada com a Amy Winehouse, né? E aí houve a morte da Amy Winehouse, né? E aí ficou uma piada de super mau gosto, né? Então você precisa ter muito cuidado assim com esses memes, coisas engraçadas, datadas, né? Que principalmente memes que são bem datados, né? E expressões idiomáticas também, tipo gírias, né? Que podem também cair em desuso, tá? Respeitar o personagem, né? Isso aqui a gente lá na oficina, a gente tinha até comentado, aquele caso do Prometheus, né? Prometheus, o cara é um biólogo, né? E eles estão num planeta alienígena, ele vê uma cobra do nada e vai fazer carinho na cobra alienígena. O cara é um biólogo que foi para um planeta fora do sistema solar e o cara vai lá fazer carinho na cobra. Gente, isso, ó, por isso que eu falo, respeite o personagem. Você acha mesmo que um biólogo faria isso, né? A gente tem uns acontecimentos aí que os biólogos fazem isso, assim, né? Mas são bichos conhecidos, né? Agora, um bicho desconhecido, né? Que ele nunca viu na vida dele, será que ele realmente iria fazer isso, né? Então, é uma coisa que você precisa pensar, você precisa se colocar no lugar do personagem, né? Ele é um biólogo, ele não vai fazer isso, tá? E mantenha a lógica, né? Essa suspeição de descrença aqui é quando a pessoa tá assistindo um filme e ela fala assim, isso nunca que é verdade, né? Isso tira totalmente a magia ali da atmosfera que você vai criar e da sua história. Então, é uma coisa muito importante que você tem que estar sempre atenta. A pessoa tá imersa na sua história ou ela tá tão absurda e tão desconexa que ela já nem acredita mais que aquilo poderia ser real dentro daquele mundo que você criou, tá? Criar atmosfera. A atmosfera é muito importante no terror, mas você tem que ter cuidado com o clichê do terror. Um lugar sombrio, um lugar escuro, com névoas ao redor, né? Tem que ter cuidado porque a gente tem muitos casos de terror que não envolvem esses elementos de atmosfera obscura, né? Por exemplo, o filme Midsommar é totalmente brilhante, totalmente no dia, né? Com cores vibrantes, coloridas, e sim, é um filme bem impactante, assim, devido a outros elementos, tá? Então, essa atmosfera é uma atmosfera quase de estranheza, né? Que o terror ele traz. É estranho, né? É diferente, esquisito, né? Então, geralmente, esse medo do desconhecido é mais ou menos por isso, né? A gente associa escuro, né? A coisas que a gente não pode ver, né? Mas está muito além do ver, tá? Tá do sentir também, ali na questão do roteiro você pode fazer com que os seus personagens eles experimentem outros sentidos também de audição, né? Tá até bastante em voga, né? Aqueles filmes, né? Do Um Lugar Silencioso, por exemplo, é um deles, né? Então você precisa trabalhar os sentidos do seu personagem, né? Envolver naquela atmosfera dos personagens com os sentidos, né? Utilizar as técnicas tradicionais do terror, né? Como cliffhangers, né?
Cliffhanger é quando você tá ali por um fio de cair no penhasco, né? Então, você deixa a pessoa pendurada naquela expectativa, né? Por exemplo, tá tendo uma cena, né? Que a pessoa, é, por exemplo, tá correndo de um assassino e daí corta para outra cena, né? Isso é muito utilizado em novelas, por exemplo, também, né? E aí a pessoa interrompe o episódio exatamente na parte mais tensa da ação, né? Isso é um cliffhanger, né? Revelações de mistérios, reviravoltas inesperadas, que são os plot twist, né, que eles chamam também. São muito comuns em histórias de terror, tá? Mas você precisa também ter cuidado com... bagunça ali. Som muito alto. Deixa eu ver se passa um pouquinho mais. Sim. Odisseia, Oi? só uma pergunta. Bicho, quando eu cheguei aqui, você já tava falando, mas não tinha ninguém aqui na chamada. Ah, não, não, tranquila. É porque eu tô gravando que eu vou postar lá no YouTube, né? Aí, caso alguém queira também. Ah, então. Aproveitar que eu já liguei o áudio. Aham. Pode falar. Eu posso falar enquanto. Pra comentar enquanto você fala, né? Ou você quer um Pode? áudio mais. Não, não, pode sim, com certeza. Estamos aí. Ah, então tá beleza. Você tava falando dessa questão dessa imersão de você ter medo de que alguma coisa aconteça, né? Sim, Pô, vou ter que comentar de novo, cara. Não tem como não. O próprio, os próprios, muito jogo da série Souls faz isso, né? Que sim, é medo de. Você tá se sentindo tão lá dentro que você tem medo de qualquer coisa. Você entra em uma sala todo preparado, já abre a porta todo preparado, abre um baú todo preparado. Eu acho que, na minha opinião, não tem jogo melhor pra exemplificar isso. porque tudo ali pode te matar, né? Tudo é um perigo constante. Aham, exatamente. Então você brinca com a expectativa, né? Faz a pessoa ficar alerta, né, o tempo todo, né? É interessante. Eu tava falando de reviravoltas, né? É uma coisa também que você precisa ter cuidado, porque às vezes você usa reviravoltas muito batidas, né? Tipo, todos eles estão mortos. Era só um sonho. Até hoje mesmo já tá batida aquela do. Como é que é a ideia mesmo? Você tá só numa simulação, né? Também essa já tá começando a ficar batida Ah, também, né? Então você precisa ter um pouco de cuidado com essas reviravoltas, né? Pode ser essa já manjado. já tá muito batida assim de uma forma que ninguém nem aguenta mais. Todo mundo já decorou, sabe? Aham. Tem coisas assim. Aquele filme Fratura, por exemplo, que o rapaz, eu não sei se ele sofre um acidente e aí ele e a filha dele morrem. E aí eles vão para um hospital, né? E aí ele interna a filha dele, acho que é filha, ou é filho, não lembro. E aí ele vai para fazer alguma coisa, quando volta o filho dele sumiu, né? E aí ele fica procurando em todos os lugares o que aconteceu, cadê o filho dele e tal, e não encontra e ninguém, não, você entrou aqui sozinho e tal. E aí ele começa a pensar que é uma conspiração, que pegaram o filho dele para roubar órgãos e tal. Mas aí no final, ele tá morto, né? O filho dele tá morto. Ele chegou lá, tinha batido a cabeça e tinha tido uma concussão. E aí ele achava que tinha levado o filho dele, mas na verdade o filho dele já estava morto, né? Então são coisinhas assim que seria legal se eles talvez invertesse
essa expectativa, não dele estar morto, mas sim que ter uma rede de sequestro de crianças. Aí sim seria uma coisa bem cabulosa, assim, né? Uma coisa diferenciada, né? Daria até pra explorar mais. Sim, com certeza. E aí, novamente, a criação de tensão, né? Aí com a expectativa, né? Tudo ali pode te matar, né? Na criação de jogos é uma coisa que é mais, assim, precisa, né? Mas você pode também utilizar essas outras técnicas de diálogos tensos, né? Por exemplo, o Tarantino, ele é um mestre do diálogo, né? Tudo que ele faz ali, aquela cena da mesa lá gente, qual é o filme que eu esqueci? Que tem uns nazistas lá, o Bastardos Inglórios, né? Aquela cena não tá acontecendo quase nada assim ao redor, mas você fica angustiado porque o cara diz que falava bem alemão e daí quando ele vai falar, ele fala tudo macarrônico lá, um inglês misturado com alemão lá e os nazistas começando a olhar assim torto pro cara. Então, essa tensão que você vai criando, né, através de diálogos até, né? Então é uma coisa interessante, né? Silêncios desconfortáveis, né? E atraso na revelação de informações importantes. Mas aqui, novamente, tudo tem que ter uma dosagem, né? Porque, tipo assim, você não pode deixar tudo pro final, né? Tipo, o último capítulo de novela, porque vai ter muitas coisas ali que se você revelar só no final, vão ficar descabidas, né? Não vai ter a evolução, né? Que teria que ter, né? Os desdobramentos que teria que ter. É como final de novela mesmo. Muita coisa ali fica a ser resolvida porque quem matou fulano só vai ver no último dia, né? E aí fica aquela coisa ruim, né? Às vezes É, fica arrastado demais, ou no final tem aquela jogada de informação muito brusca na sua cara. Isso também, às vezes também tem aquele efeito ex machina, né? As coisas se resolvem assim tão magicamente, né, no final que surgiu assim, tipo assim, nossa, sabe quando você tá olhando uma coisa assim e do nada brota um trem no meio ali, você acaba enxergando aquilo? Seria mais ou menos isso, sabe? Tipo, eu acho que é muito mais legal você fazer uma história que, enquanto você vai se aproximando do final, as coisas vão se mostrando, sabe? Que Isso. você tem aquela sensação de avanço, aquela sensação, nossa, eu acho que eu tô chegando perto do final, acho que eu tô chegando perto do fim, porque as coisas estão se mostrando como realmente são. Sim, sim. Uhum. É, por exemplo, vamos lá. No próximo item, né? Uso de violência gráfica, né? É uma coisa que você pode também utilizar, né? Mas também, por que você está utilizando aquela violência, né? Por exemplo, teve um conto do meu livro que ele teve um pouco de reação negativa, porque exatamente eu fiz o uso dessa violência um pouco de forma, sabe, quase beirando a irresponsabilidade, né? E assim, a gente tem que ter um cuidado também, né? Porque o gênero de terror, ele envolve um pouco essa coisa da violência mais explícita, né? Então, a gente tem que ter também ali um cuidado com esse tipo de violência, né? Tem alguns filmes, assim, que são bem chocantes de uma forma desnecessária, né? Às vezes a gente utiliza o choque para transmitir uma mensagem, né? Então, quando você for transmitir essa mensagem, esse choque, você precisa direcionar a sua mensagem, né? Olha, por exemplo, eu estava vendo um filme hoje, Um Grito no Silêncio, alguma coisa assim, que é uma história de bullying, né? Então,
você precisa é, tomar cuidado com a mensagem que você está passando através desse uso de violência, né? Será que você está glorificando a violência, né? Ou você está transmitindo uma mensagem por trás daquilo, né? Então você também precisa ter esse cuidado, né? Se olhar um pouquinho mais cuidadoso, né? Então, eu acho que é isso, né? Nessa parte inicial aqui, né? Agora eu vou mostrar aqui, deixa eu ver se tá gravando tudo certinho. Tá gravando, né? Onde é que eu tô? Aqui, beleza. Eu vou mostrar para vocês agora alguns exemplos de roteiro que eu consegui encontrar. E se vocês estiverem interessados, eu posso estar disponibilizando para vocês, tá? Eles são todos em inglês. Eu vou transmitir aqui, peraí, né? Aqui não. Compartilhar a tela. Tela cheia. Vocês estão vendo aqui? Sim, O- apareceu aqui. Apareceu. Peraí. Apareceu aqui a tela do meu computador? Aham. Sim. Ó, então eu separei alguns títulos aqui. Por exemplo, o filme Corra, tá? São todos de terror e suspense, né? O filme Hereditário, Midsommar, Parasita, Jogos Mortais, O Iluminado e o The Thing, né? Que é, não sei se seria A Coisa. Todos esses filmes aqui, eu observo que eles têm aqui um diferencial das outras narrativas, tá? Essa aqui, ó, por exemplo, o Corra, ele tem uma observação racial muito forte. E é uma coisa muito interessante, né, de se olhar. O Hereditário também, ele pega elementos ali de lendas, né, de coisas meio obscuras, né? Paimon, sei lá, algum tipo de deidade aí. O Midsommar também, ele pega uma coisa muito tradicional, acho que, se não me engano, da Noruega, e aí transforma numa coisa de terror, uma coisa solar, bem alegre e tal, mas com um contexto tão absurdo assim que dá um medinho. Parasita, ele não é exatamente um filme de terror, mas ele tem essas mesclas de drama, de comédia, de suspense que são muito interessantes. E é um filme que foi premiado, né, com o Oscar de 2020, né, que ele é de um ano depois. O Iluminado, eu coloquei aqui pelo primor que o diretor teve de gravar ele todo, né? Então, eu vou abrir o do Iluminado aqui para vocês terem noção do cuidado que o roteirista teve, né? E esse aqui também é um filme bem antigo, mas é um filme muito legal. Eu não sei se vocês já assistiram. Esse aqui é o Enigma de Outro Mundo. Vocês já assistiram esse filme? Não, eu não. É um, Não, também não. é um filme muito cabuloso. Acho que deve ter na Netflix, depois vocês assistem. É um filme de 1982, mas ele tem uns efeitos gráficos tão legais que até hoje dá uma repulsa quando você assiste. É bem, bem grotescozão, assim. Eu vou abrir aqui o do Iluminado para vocês verem aqui, ó, como é que é um roteiro, né? Ó, para começar aqui, a primeira informação, 148 de um longa-metragem, 148 páginas, né? Então você vê aí que é quase um livro, né? Ó, Stanley Kubrick, né? Aqui é a capa, né? Tem aqui o, o título, o escritor, produzido, e aqui começa, ó, tem aqui a data, ó, julho de 1980. Ó, novamente, ó, começa aqui com a estrutura, ó, o exterior, Montanhas do Colorado, nos Estados Unidos, está no dia, e esse aqui eu tenho que conferir o que é, LS.
Sim. Aqui, ó, tem que ter. Às vezes dá pra pesquisar, ó. Essa parte aqui. E aí, ó, ele faz a descrição da cena, lago e montanhas, a câmera vai pra frente, né? A ilha, ó, e aí vai fazendo tudo, ó. Aqui ele diz qual efeito que vai utilizar para ir para a próxima cena, ó, dissolve ou corta, né? Aqui tem uns efeitos de transição que ele quer também. Então ele é bem detalhista com relação a isso, tá? Ó, corta para. Essa parte aqui tem que pesquisar. Não são tão usuais, não. Entendeu? Ó, agora que vai começar a ação aqui da conversa, olha só. Interior do Overlook, né? Olha, Jack caminha da esquerda para a direita. Até isso ele coloca aqui, ó. No lobby, né, do hotel. A câmera, ele descreve o movimento da câmera, ó. Tracks back, né, vai para trás e utiliza o zoom pan, né, que é um tipo de zoom. E aí, ó, com ele o recepcionista atrás da mesa de atendimento, né. E aí, novamente, ó, maiúsculo, e aí a fala do Jack, né. E aí vai tudo, olha. Tananã, Mr. Woman. Ó, novamente, a numeração aqui. Aqui ele não colocou continua porque já cortou a fala dele, ó. Mas aqui, ó. Vamos ver aqui uma parte que tem. Essa parte não vai ter. Mas assim, vocês tiveram noção mais ou menos ali, né, de como é que faz, né, o roteiro, né. Eu vou disponibilizar essa parte que vocês não viram no YouTube, tá? Fiquem tranquilos que vai ter tudo lá no começo. Eu também vou passar o arquivo, né. Desses aqui, vocês se interessam em algum deles? Antes de eu passar para a próxima? Eu queria o de Parasita, por favor. Vamos lá. Eu também queria ver o de Parasita. Odisseia, eu acabei de pesquisar aqui o LS, o significado. É de long shot, eu acho. Olha aí. Da câmera. Que é o tipo de. Odisseia, eu queria comentar aqui um. Você estava falando desses filmes, né? Mais voltados pro terror. Mas eu queria comentar aqui sobre uma série, bicho. Sim. Que pra mim não existe uma série que tenha mais suspense que aquela. O suspense não é terror, é mais focado no suspense mesmo. Pode comentar? Claro. Um dos melhores roteiros que eu já vi na vida foi True Detective. True Detective. Eu acho que eu já ouvi falar. Se tu conhece o Gabriel, tu com certeza já ouviu falar. Porque, bicho, é uma série que você no início. É uma série policial, né? Mas no início você começa acreditando em uma coisa, depois começa a crer em outra. No final você nem sabe se tem misticismo ou não na série, ou se é só invenção de um personagem, ou da cabeça de um personagem, ou você sente no caso, sabe? Eu acho que eu já comecei a assistir. Eu só vi a primeira temporada até agora, eu tenho que ver o resto. Mas Eu me tava pegou de um confundindo jeito que eu. com Hannibal. Teve certos momentos que até me deu medo aquela série. Medo das ações dos próprios personagens consigo mesmo. Eu tava confundindo com essa aqui, mas eu já assisti, eu já comecei a outra também. A True Detective também. Realmente, é muito bem feita aquela série. Eu não sei porque eu não finalizei, acho que eu tava com muita coisa na época, né? Olha Seja aqui. por isso, não vem cá que eu quero ver de novo. Olha aí, ó. Parasita aqui, ó. Título de sequência acima da tela preta, né? Acompanhada por
É uma música animada, meio dark, né? Mas curiosamente animada, né? E no final dos créditos, o título principal, numa caligrafia estranha, preenche a tela, né? Parasita. E a música diminui, né? Aí a primeira cena, interior, basement, acho que é sótão, né? Sótão? Não, sótão é em cima. Basement é a parte É o inferior porão, eu acho. É isso, porão, É o né? porão. Olha aqui, ó. Num Denk, eu não sei o que, não seria o que que é. Ó, naquele apartamento lá da Coreia, que são semi-enterrados, né? Olha aí. É o Uhum. Kim-woo, de 24, né? Corre, 24 anos, acho que seria, corre para o canto, de canto a canto, procurando desesperadamente por sinal de Wi-Fi, né? Várias pop-ups de network. Hã? Ah, não. Várias networks aparecem, mas eles são tudo com senha, né? Aí tem aqui o que ele fala aqui, o Mo, né? Não você também, Ip Time. E aí acontece, ó, vai acontecendo aqui tudinho, né? Eu vou só interromper aqui a gravação, tá? Que eu vou dar uma voltada aqui só numa coisa. Então, a gente finalizou aqui por essa parte a gravação. E aí, vou postar depois, né? Interromper aqui.